E aí pessoal da Ana, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Não teve vídeo ontem, né? Ontem a gente não teve nenhum vídeo aqui no canal, por causa que deu alguns probleminhas no PC, deu algumas buchas aqui. Então o vídeo que ia ser lançado ontem vai ser lançado hoje. Então há uma hora, né? Que é o horário que eu tento sempre postar aqui pra vocês. Espero que curtam o vídeo. O vídeo é sobre como saber se o seu deck é forte ou o deck é forte, né? Sem ser tier 0. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostarem do meu conteúdo, deixa um joinha, não se esquece de se inscrever no canal. E em breve eu também vou trazer o vídeo da eliminatórias aí do Mundial. Também vou trazer as gameplays como vídeo, né? Que são vários decks, no máximo aí acho que são 8 decks que eu fiz nos testes. E também semana que vem eu falo da análise, já que quando semana que vem provavelmente já esteja rolando a segunda etapa. Então, falou pessoal, curtam o vídeo. Vamos lá então galera, vamos falar então o que é ser um deck forte e qual a diferença dele para um tier 0. Um tier 0 ele é muito constante em todas as categorias que eu vou falar aqui. Então, bora lá, vamos falar do primeiro ponto, é versatilidade. O que seria isso, Dragon? Seria tipo, você tá com um deck, vamos pensar no Mexamático, né? Eu vou colocar o Mexamático como exemplo aqui. Você tem um circular, aí você tem outros tipos de jogada. Você colocou o circular, a pessoa deu um Ash, aí você tem como continuar seu combo? Beleza, tem como você continuar seu combo. Tem alguma carta específica que para você consegue contornar? Exemplo, tem o DT Corvo. Se a pessoa tem o DT Corvo e você só tem 3 matérias para fazer o Exceed do oponente, então já não dá. Então você tem que ter 4 matérias. Então tem como você maquiar isso. Exemplo, a Dragon Maid. A Dragon Maid, se você dá Normal Summon da caseira, se você não tiver nada na sua mão e você tomar uma Ash, uma Impermanence, aí ferrou, aí você não consegue fazer nada. Ainda mais se for Impermanence, porque a Impermanence vai bloquear ela de chamar qualquer outro monstro, né? Então, ser versátil, né? É uma categoria muito boa. Então, exemplo, um deck versátil seria a Damacipator. A Damacipator tem um combo versátil, ele consegue contornar várias staples em volta dele e ele consegue fazer um campo muito opressor. Bricks, vamos lá. Quantas vezes você brinca ou você não brinca no seu deck, né? Você tem um deck lá, vamos lá, você tem Virtual World, vamos lá, você tem o Virtual World, Fanderize. Quantas vezes você brinca? Brincar, para quem não sabe, é quando você pega uma mão, você saca 5 cartas e você não consegue fazer nada com essas 5 cartas em primeiro turno ou segundo turno. Você não, as 5 cartas são cartas mortas, entre aspas, na sua mão. Exemplo, você pegou uma mão que veio só trap e spell, onde você precisa de algum corpo no campo. Então é bem complicado ser nesse termo. Então o deck, quanto mais forte ele é, menos bricado ele seja. Exemplo, um deck que bica muito menos seria o nosso Tier 0, que é o Tiara Mendes. O Despia brica muito pouco, Sword Soul brica muito pouco. Não quer dizer que eles não brincam, mas eles conseguem converter muitas coisas. Um deck que brinca muito, Virtual World. Outro deck que brinca muito, Flutter Easy. Flutter Easy brinca muito mesmo. Mas o Flutter Easy, diferente de outros decks, ele precisa de algumas staples para funcionar, né? Então, se você tiver staples certos, pots... Porque a gente usa muito pot em decks? Porque é tendencioso o deck ser bricado. Então, o deck que usa pots é um deck que provavelmente ele pode bricar. Então, por isso que Flanderize usa 300 pots. É por causa disso que o Sword Soul, algumas versões, usam o pot também. A gente tem versões de Despias que usa pot. Não é muito indicado usar pot no Despia, porque todos os pots prejudicam constantemente o Despia, então não é nenhum indicado nenhum deles usar um pot. Então o Brick seria um termômetro para saber quão constante aquele deck é, quantas mãos ele consegue ser poderoso. E eu coloco como exemplo Tiara Mendes. Tiara Mendes, a maioria das mãos que você pega de Tiara Mendes é muito difícil estar brincado. É muito, mas muito difícil. Acontece,
Acontece, mas menos frequência possível, porque ele consegue desblicar muito fácil, ele é um deck muito fácil de desblicar. As staples dele conseguem fazer o deck rodar. E, exemplo, do Tiara ou do Despia, a própria engine dele é poderosa e a própria engine dele salva ele. Então, decks muito poderosos, eles conseguem fazer isso. Exemplo, o Adamantipator, outro exemplo, o Adamantipator, ele tem uma tendência de brincar, mas ele consegue se contornar, porque todos os Analyzer, todos os Adamantipator, eles são são cartas muito fáceis de entrar. Exemplo, Virtual World. Virtual World é mais difícil. Se você não cair com uma carta boa para colocar, para eles começarem a entrar, aí fica complicado. O difícil do Virtual World é ele iniciar. Quando ele inicia e você deixa iniciar, aí esquece, aí snowbola. Mesmo ele não tendo o Calamidades, que é uma grande carta pro Virtual World, ele é o que? É um dos decks que utilizava o Calamidades. Primeiro e segundo turno. É uma questão muito interessante esse primeiro e segundo turno. Qual que seria, galera? A maioria dos decks poderosos tem um ótimo primeiro turno. Já o segundo turno é meio precário. Eu vou dar exemplo de dois decks que são muito bons e opressores no primeiro turno. Adamantipator e Virtual World. Agora, em segundo turno, dependendo do campo que o cara faz, eles não conseguem jogar o Adamantipator e nem o Virtual World. O Virtual World tem que dar para dar uma balançada, pode dar uma picada, mas o Adamantipator, como todas as negações dele são em forma de monstro, então são bem complicado, porque todos os monstros deles têm algum efeito, tem alguma negação, então todas as negações do Adamantipator ficam no campo e menos na mão. Então, já o Tiara consegue muito bem de segundo, o Despia consegue muito bem de segundo, o Flanderize consegue muito bem de segundo, porque são decks que conseguem utilizar a board do oponente. Exemplo, o Despia tem algumas versões, usa o Super Poly. Aí dá pra você pegar o monstro do cara, tirar um negate. O Flanderize, ele consegue, se você tiver com uma mão bem, não estourado, mas boa, você consegue grindar a pessoa. Grindar seria você jogar contra ela, né? Você consegue tirar aquela board da pessoa, desmontar ela. E alguns decks não conseguem fazer isso. Muitos exemplos que a gente tem é na primeira season, o Triton. O Triton ele era tão opressor, mas tão opressor, que ele não conseguia derrotar ele mesmo. Então, tipo assim, tem decks muito fortes, mas eles não conseguem derrotar eles mesmos. Se tiver Triton versus Triton, quem fizer o primeiro campo primeiro mais opressor ganha. E é essa a parada. Então, são decks injustos e poderosos, mas não tem uma versatilidade, não tem uma cartela tão poderosa de segundo turno se você for quebrar uma board. A gente começou a falar de board. Decks que são poderosos são decks que tem uma destruição de board, que seria o campo do oponente, muito forte. Então, decks que conseguem eliminar, conseguem limpar. Isso a gente pode colocar um deck que o pessoal usa bastante, que é o número. O número ele limpa, ele é perfeito de segundo turno. O número ele é um deck de segundo turno, então ele consegue limpar, ele consegue fazer as coisas. Um decks que usam muito cajus, né? Que usam cartas que tributam outras cartas do oponente, eles são muito bons em segundo turno. Mas existem decks que são bons para quebrar board. Isso a gente tem o Hero, e Hero ele é perfeito para quebrar board. Ele consegue usar a matéria de outros monstros lá no campo do oponente. Muitos decks que usam a Gods também conseguem fazer isso, que é a deusa do submundo, consegue tirar, tributar, pegar o monstro do oponente. A gente também tem alguns casos, como o Tiara Mendes, quando ele mila, ele traz cartas, ele consegue tirar. O Hunnick também é um grande quebrador de board, por causa que ele usa as spells, você consegue tirar cartas do oponente, você consegue grindar o oponente de uma maneira tão abusiva com o Hunnick, que você percebe que o card é forte. Mas qual o problema do Hunnick? Que eu sinto do Hunnick é que ele é um deck que tortura o oponente, porque você, pra quem não sabe, o Hunnick, quando você ativa uma spell dele, você não pode atacar naquele turno, você pode atacar só no próximo turno seu. Então, se você ainda ativar no turno do oponente, é mais confuso isso, porque é só no próximo turno do oponente você tem a liberação para atacar. Então, mas o Hunnick é puro, né? Sem ser o Hunnick Splice, ele tem a função de acabar com o deck do oponente. Ele tem a função de decount no deck do oponente. Então, o Hunnick é muito bom em limpar o campo
e limpar também o deck do oponente. Agora, o último ponto, galera, para você saber se um deck é forte ou não, é quando o meta ou o PVP usam cartas contra ele. Isso eu vou falar, porque o DT Corvo estão utilizando agora contra o Charamendes, mas foi utilizado contra o DPA, quando o DPA era forte na época. Para quem não lembra, o DPA, que é o Hero Destiny, que ele se destrói, ele volta, ele vai assistindo cartas, ele fica naquele loop louco. Muitas pessoas usavam o DT Corvo naquela época. No Mexamático, o pessoal também usava o DT Corvo. Então, o DT Corvo é uma constância, é uma carta normal, entre aspas. Né? Algumas pessoas costumam usar o DT Corvo até no side deck. Agora, cartas que não são normais, galera. O coletor de fichas. A gente usava o coletor de fichas quando Sword Soul e Brave Token eram os mais fortes que existiam. Então, pra você saber que um deck é forte ou não, ou ele é dominante ou não, é quando você vê muitas decks contra aquele card. E aquelas decks, muito provavelmente, elas não sirvam para alguns decks. Então, como o coletor. O coletor, ele é medíocre para muitas coisas. Se você tiver um coletor de fichas, você não consegue lutar contra o Despia, você não consegue lutar contra o Flanderize, você não consegue lutar contra o Tiara, você não consegue lutar contra ninguém. Então, é uns decks que a gente vê que é dominante em alguns momentos, né? Então, deixa nos comentários se o seu deck é poderoso, se o seu deck não é poderoso. Ser um deck poderoso não quer dizer não ser poderoso, não quer dizer que você não vença, né? Exemplo, o Dragon Mage é um deck, não é um deck que tem as categorias perfeitas para ser poderoso, mas você consegue jogar com ele. Não vai jogar no diamante com grande maestria, mas vai jogar legal contra ele, né? Então, deixa nos comentários aí se o seu deck é poderoso, qual deck você utiliza atualmente e em breve eu vou colocar as partidas que eu tô tendo na Duelisticano, entre aspas, que é na eliminatórias do Mundial. Então, até o próximo vídeo, galera. Fui!